Olá, turminha amada, minha turminha querida. Hoje vamos fazer correção, isso mesmo, a nossa aula será para revisão dos assuntos, assim também como fazer a correção do Módulo Conquista 2, da língua portuguesa. Com quem? Com a Pronádia. Bom, turminha, vou solicitar de vocês que peguem o módulo e coloquem na página 26. Isso mesmo, página 26. Vamos, então, para a questão 6, onde diz aí, releia o texto e pinte de vermelho o título. Nesse caso, quem é o título, turminha? Primeiro carro voador começa a ser vendido em outubro. Se vocês pintaram de vermelho, certo? Essa informação, resposta correta. Agora, com a cor laranja, vocês irão pintar a linha fina. A linha fina se refere ao preço inicial dos veículos, deve ser proibitivo, limitando o seu uso à aviação. Certo? Se vocês colocaram desta maneira, resposta correta. Bom, no texto, certo? Marcamos aí, dividimos em parágrafos. Parágrafo 1, o 2, o 3 e o 4. Vamos, então, para a questão 2. O texto noticia um fato. Que fato é esse? Escrevam de forma resumida. Se vocês colocaram o primeiro carro voador do mundo começará a ser vendido, resposta correta. Questão 3. Sobre esse fato, o texto expõe mais informações ou revela opinião? Resposta correta, expõe mais informações. 4. O texto foi publicado no site da revista Veja. O que você sabe sobre essa publicação? Qual é a finalidade dessa revista? Bom, se vocês colocaram, certo, que ela vem para explicar uma publicação voltada para o público adulto, onde ela vai visar expor as principais informações, assim também como política, economia, resposta correta. Vamos, então, para a questão 5. O texto lido é A, uma propaganda, B, uma notícia, C, um artigo de opinião ou D, um conto. Qual das alternativas vocês marcaram? Se vocês colocaram, certo? Que a alternativa correta é a alternativa B, resposta correta. Quantos parágrafos compõem o corpo da notícia? Bom, vocês lembram que a Pro enumerou lá na frente no texto e informou para vocês que a quantidade são 4 parágrafos? Muito bem. Em qual parágrafo está exposta a informação principal? Vocês colocaram no primeiro parágrafo? Muito bem. Até mesmo porque a informação principal, ela sempre consta no primeiro parágrafo, não é verdade? E os demais, ele vem apenas para informar sobre informações complementares. 8ª, releia agora a foto e sua legenda. Legenda: o Terrafugia Transition, o carro voador, foi desenvolvido dentro do MIT. A foto é importante nessa notícia? Explique sua resposta. Bom, aí é uma resposta pessoal, certo? Porém, se vocês tiveram a mesma linha, certo? De raciocínio, respondeu corretamente. É porque, nesse caso, ela vem deixar evidente que a imagem, ela traz muito mais eficácia, certo? Do que a descrição por palavras. Por quê? Porque, muito provavelmente, ele nunca viu esse tipo de carro voador. Vamos, então, para a letra B. A legenda tem o objetivo de complementar a foto acrescentando informação, que ajuda o leitor a entender a imagem, ou descrever com palavras o que é mostrado na foto.
Vocês colocaram a primeira alternativa, a resposta correta. Relacione as colunas. Vamos lá? Em geral, uma ou duas frases sem ponto final, complementando a informação do título. De quem estamos falando, turminha? Se vocês colocaram linha fina, resposta correta. Ocupa a posição de destaque no alto do texto e apresenta de forma resumida o fato que está sendo noticiado. De quem estamos falando? Do título. Parágrafos que compõem a notícia. Quem sabe informar para a pró? Quem colocou corpo da notícia? Resposta correta. Frase em geral curta que complementa a informação da foto. De quem estamos falando? Da legenda. Imagem que ajuda a compreender a informação do texto. Essa ficou fácil, na verdade? Letra D. Foto. Sobre a fabricação do carro voador, responda as perguntas. Quem o fabrica? Se vocês colocaram a empresa Terrafúgia, resposta correta. Onde é fabricado este veículo? Nos Estados Unidos, Massachusetts. Qual é o nome do carro? Transition. Leia o terceiro parágrafo. O que impede a população desse veículo, ou seja, que ele seja adquirido ou usado por um grande número de pessoas? O preço alto. Por que essa notícia é relevante? Em que o carro-avião ajudaria na sociedade hoje? Converse com o colega, o professor, e anote a conclusão que chegaram. Bom, se vocês colocaram, certo, que aí há muitos benefícios para a sociedade, porque vai fazer com que diminua o trânsito nas ruas, na verdade, das grandes cidades, além do que vem para oferecer à população um meio de transporte muito mais rápido. Revisando com vocês que a notícia ele é um texto jornalístico que tem a finalidade de divulgar fatos relevantes e interessantes à população. Assim também como é acompanhado de linha fina, foto, legenda, que vem para fornecer informações complementares àquele fato que está sendo noticiado. Lembrem-se que na notícia ela vem composta de títulos e parágrafos. O primeiro, o mais importante. Já os próximos virão as informações secundárias. Pontuação, vírgula em termos explicativos. Releia a frase observando o termo sublinhado. O veículo, chamado Transition, tem capacidade para 2 passageiros e necessita de pista para decolagem e aterrissagem com os aviões convencionais, embora possa ser usado também como automóvel terrestre normal. O termo em destaque se refere a que palavra? Se vocês colocaram que vem se referir a veículo, a resposta correta. Esse termo fornece uma explicação, um exemplo ou uma opinião? Bom, se vocês colocaram que ele vem para fornecer uma explicação, resposta correta. Qual é o sinal de pontuação empregado para separar esse termo do restante da frase? Vírgula. Qual sinal de pontuação também poderia separar esse termo? Aqui está ele, turminha, que é o travessão. Acrescente o sinal de pontuação escolhido, no caso, o travessão, certo? O veículo, iremos colocar travessão, chamado transition. Travessão tem capacidade para 2 passageiros, que necessita de pista para decolagem e aterrissagem, como os aviões convencionais, embora possa ser usado também como um automóvel terrestre normal. Bom, as informações acessórias
que explicam a palavra anterior, elas acabam ficando isoladas do restante da frase. De que forma? Através das vírgulas, onde também podem ser substituídas por travessões. Observem aqui, certo? No exemplo como ficou. Aqui temos a vírgula, certo? Logo após a vírgula novamente. E a informação acessória será chamada transition, certo? Ela acaba ficando isolada do restante da frase. Nas frases a seguir, vamos lá. Sublinhar a informação acessória, circular a pontuação que separa do restante da frase e indicar com a seta a palavra a que o termo se refere. Vamos observar o exemplo. Muitos países, como a Holanda, já têm protótipos de carro voador. Então, percebam aí que nessa frase a informação acessória será quem? Como a Holanda, certo? Onde ela será separada do restante da frase por vírgula. Aqui temos uma vírgula e aqui temos a próxima vírgula, ok? Então, nesse caso, a informação acessória será como a Holanda. Vamos observar, certo? A atividade agora. A Terrafugia, uma empresa de tecnologia, desenvolveu um carro voador. Nesse caso, iremos circular a pontuação. Será a primeira e a segunda vírgula. Quem será a informação acessória? Uma empresa de tecnologia. Aqui está ela. Ó, vamos sublinhar, certo? A prova vai marcar aqui, mas vocês entenderão que é sublinhada. Uma empresa de tecnologia. Alternativa B. No transition, apenas 2 lugares. Um para o motorista e o outro para o passageiro. Nesse caso, quem será a pontuação? Ou onde será a pontuação? Na segunda vírgula. Por quê? Porque nesse caso, como o termo explicativo está no final da frase, só vai haver uma vírgula, certo? Para separar. Então, quem será a informação acessória? Um motorista e outro passageiro, ok? Então, nesse caso, a nossa informação acessória será um para o motorista e o outro para o passageiro. Letra C. Essa notícia sobre o carro voador, surpresa para muitos leitores, está sendo divulgada em vários jornais. Nesse caso, teremos aqui a primeira e a segunda vírgula a ser identificada. Mas, quem será a informação acessória? Informação acessória será surpresa para muitos leitores. Então, eu venho aqui e sublinho surpresa para muitos leitores. Esta não faz parte, viu, turminha? Aqui, pronto. Vou marcar aqui novamente. Surpresa para muitos leitores. Pronto. Sublinhei, ok? Vamos aqui, então, para a terceira questão. Escreva as frases seguintes, acrescentando uma informação acessória referente a ou às palavras em destaque, ou as palavras em destaque. A. Pedro foi escolhido para ser o diretor da empresa. Pedro, vírgula, excelente pessoa, vírgula, foi escolhido para ser o diretor da empresa. Nesse caso, a informação acessória será excelente pessoa. A menina estava triste. Letra B. A menina, vírgula, filha de minha vizinha, vírgula, estava triste. A minha informação acessória será
a filha de minha vizinha. Letra C. Aquele senhor diz que não vai comprar um carro voador. Aquele senhor, filho do milionário, diz que não vai comprar um carro voador. Nesse caso, a informação acessória será filho do milionário. Bom, vamos agora passar, certo? Para as palavras com terminação em agem. Algumas palavras são formadas pelo acréscimo da terminação agem. Essas palavras elas dão sentido de ação ou de ato. Vamos observar a quarta questão. Decolagem, aterrissagem. Relacione essas palavras com seus significados. Bom, se vocês colocaram letra D, significa o ato de levantar o voo, decolagem, resposta correta. A, o ato de pousar em terra, aterrissagem, resposta correta. Pinte a terminação comum das duas palavras. Então, nesse caso, será agem e agem, ok? C. C. Esses dois substantivos são derivados de verbo. Complete o esquema identificando o verbo. Bom, teremos aí o quê? O verbo decolar. Ao acrescentar o age, temos a palavra formada decolagem. E quem é o próximo verbo, turminha? Aterrissar. Ao acrescentar o age, certo? Na palavra aterrissar, no verbo aterrissar, teremos a palavra formada aterrissagem. Algumas palavras são formadas pelo acréscimo da terminação age. Essa terminação tem um sentido de ação ou ato, assim como decolagem é a ação de decolar e aterrissagem é a ação de aterrissar. Quinta questão, turminha. Que palavra indica o ato ou ação de aprender? Quem respondeu aprendizagem, resposta correta. Vamos então agora para a sexta questão, que diz: complete as frases. Letra A. A ação de arbitrar é chamada de arbitragem. A ação de abordar, abordagem. A ação de dublar, dublagem. A ação de dosar, dosagem. E a ação de filmar será filmagem. Complete os espaços das frases com as palavras da atividade anterior. Os acertos da arbitragem. Na letra B, teremos filmagem. Os atores estão prontos para iniciar a filmagem. Na letra C, dublagem. Esse filme não terá dublagem em português. Na letra D, teremos dosagem. Pergunte ao médico se a dosagem do remédio está correta. Na letra C, essa não é a melhor abordagem para o assunto polêmico. E o oitavo, como se chama a ação de viajar? Viagem. As palavras viagem com G e viagem com J têm a mesma pronúncia, porém, elas pertencem aí a classes gramaticais diferentes. Por quê? A palavra viagem, ela é um substantivo quando tem a terminação com G, agem, porque ela vem para indicar uma ação. Já o viagem com J, ela é um verbo. Nesse caso, ela corresponde à terceira pessoa do plural. Vamos observar dois exemplos. A viagem com G. A viagem foi boa. Nesse caso, se refere a substantivo. Tomara que eles viajem muito. Nesse caso, se refere a um verbo. O substantivo vai indicar uma ação, certo? Já o verbo ele vai corresponder à terceira pessoa do plural. Para a atividade do dia, vocês irão, certo, pontuar as frases abaixo, se for necessário, utilizando a vírgula. Ok, turminha?
Um grande beijo para todos e até a nossa próxima aula.